Deveria você investir ou quitar suas dívidas? Esta é uma pergunta com a qual muitos de nós nos deparamos em algum momento. Por que quitar dívidas quando você poderia usar esse dinheiro para ganhar mais do que os custos da dívida? É melhor usar o dinheiro extra para eliminar ou pelo menos reduzir as dívidas acumuladas? Ou é melhor investir esse dinheiro para que cresça e proporcione retornos exponenciais no futuro? A verdade é que ambos podem fazer sentido, mas você pode se surpreender com a diferença que essa decisão simples pode fazer. Em alguns casos, essas escolhas podem significar a diferença de centenas de milhares ou até mesmo milhões de reais no futuro. Vamos analisar as vantagens e desvantagens de ambas as opções para que você possa fazer a melhor escolha, que pode significar a diferença entre estar completamente quebrado ou financeiramente livre. Já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais do conteúdo. Antes de decidir quitar dívidas ou investir, é preciso garantir que você tenha estabelecido uma base financeira. Isso inclui, principalmente, reservar uma quantia suficiente em um fundo de emergência estritamente destinado a despesas inesperadas. Sem ter dinheiro reservado, é inútil quitar dívidas ou investir, pois uma emergência financeira pode prejudicá-lo e fazê-lo retroceder ao ponto inicial. Ter economias equivalentes a 3 a 6 meses de despesas é uma quantia responsável a ser alcançada antes de prosseguir. Uma das maiores vantagens de reduzir dívidas é se tornar livre delas e o espaço extra que você terá em seu orçamento. Quando vários pagamentos de dívidas são retirados da sua conta, pode ser difícil pagar a si mesmo. Quanto mais pagamento você tiver, mais provável é que você esteja vivendo de salário em salário, mal conseguindo sobreviver. Quando isso acontece, parece que você está indo trabalhar todos os dias apenas para pagar conta, sem fazer nenhum progresso financeiro. Enquanto o saldo do seu empréstimo pode estar diminuindo lentamente, uma grande porcentagem desses pagamentos é destinada ao credor na forma de juros. Quando todas as dívidas são quitadas, parece que você recebeu um grande aumento, pois uma parcela muito maior do seu salário será sua para guardar. Estar livre de dívidas torna muito mais fácil aumentar suas contribuições para a aposentadoria, permitindo que você potencialmente se aposente em uma idade muito mais jovem. Alternativamente, muitos optam por investir seu dinheiro extra antes que se tornem totalmente livres de dívidas. A razão para isso é que os juros obtidos com os investimentos podem superar em muito a taxa de juros da dívida, permitindo-lhes obter grandes lucros. Faz sentido realmente quitar uma dívida com uma taxa de juros de 5% quando você poderia ganhar 10% ou mais em seus investimentos? Tornar-se livre de dívidas e esperar para investir pode levar muitos anos, fazendo com que você perca grandes quantidades de juros compostos que impulsionariam sua riqueza a um novo nível. O maior fator ao decidir entre quitar dívidas agressivamente ou investir dinheiro extra é o risco. Ao quitar empréstimos, você está essencialmente obtendo um retorno garantido. Se uma empresa de cartão de crédito está cobrando 30% de juros e você quita essa dívida, isso equivale a obter um retorno de 30% sobre o seu dinheiro sem risco. Investir sempre envolve algum nível de risco. É possível obter um retorno de 10% ou mais investindo na bolsa de valores, mas também houve momentos em que o mercado teve um retorno negativo. Ao longo prazo, as probabilidades estão a seu favor para obter lucro, mas os retornos não são garantidos, e é importante lembrar disso ao executar seu plano financeiro. Vamos dar uma olhada em um exemplo simples da vida real, de quitar dívidas versus investir dinheiro no mercado de ações. Suponha que você tenha um empréstimo imobiliário de 350 mil, em um prazo de 30 anos, com uma taxa de juros razoável de 4%, resultando em uma parcela mensal de R$ 1.671. Você está ganhando um bom salário no trabalho e tem um extra de R$ 1.000 em seu orçamento, que você vai usar para quitar essa dívida ou investir. No entanto, você não tem certeza de qual opção o colocaria em uma posição melhor no final do período de 30 anos. Cenário 1. Quitar o seu empréstimo. Pagar um extra de R$ 1.000 por mês fora a sua parcela fará com que você fique livre das dívidas em 14 anos e 5 meses, em vez de ter um empréstimo por 3 décadas completas. Isso significa que você pagará apenas R$ 110.799 em juros ao longo da vida do empréstimo. Depois desse período, você investe não apenas os R$ 1.000 extras por mês, mas também o valor da parcela do empréstimo que você estava pagando anteriormente,
totalizando R$ 2.671 por mês. Investindo R$ 2.671 por mês por 15 anos e 7 meses, o restante dos 30 anos totalizará R$ 1.203.916. Subtraindo o valor total de que você investiu dos R$ 110.799 em juros pagos, você terá um total de R$ 1.093.117 ao final do período de 30 anos. Cenário 2. Fazer o pagamento mínimo e investir. Vamos assumir que você paga apenas a parcela mínima do empréstimo e investe os R$ 1.000 extras por mês na Bolsa de Valores, com um retorno médio de 10%. Após 30 anos, seu investimento terá crescido para R$ 2.171.000, enquanto você terá pago R$ 251.544 em juros durante esse período. Subtraindo os juros pagos do total investido, você terá um total de R$ 1.919.456. A diferença entre o total do cenário 2 e o total do cenário 1 é de R$ 826.339. Isso significa que, ao investir seus R$ 1.000 extras por mês na Bolsa de Valores, em vez de quitar o seu empréstimo, você terá mais de R$ 800.000 a mais no final do período de 30 anos, devido ao crescimento composto do seu dinheiro ao longo dos anos. Essa quantia pode fazer a diferença entre poder se aposentar ou precisar trabalhar muito mais anos. É claro que isso não considera o risco de investir no mercado de ações e assume o retorno médio, que é razoável ao longo de um longo período de tempo. Um dos principais fatores ao seu favor do empréstimo imobiliário de 30 anos é a inflação. O pagamento da sua dívida permanece o mesmo valor ao longo da vida do empréstimo, mesmo que a inflação suba e o real perca o valor. Você estará pagando as mesmas parcelas fixas do seu empréstimo. Se a inflação for em média 4%, o real perderá metade do seu valor a cada 18 anos. Simplificando, após cerca de 18 anos, seu pagamento do financiamento será apenas a metade do que era quando você o fez, enquanto você estava pagando as parcelas fixas do seu empréstimo com um real que vale menos do que antes. Além disso, você pode investir em ativos que acompanham e superam a taxa de inflação, obtendo o melhor dos dois mundos. O financiamento é um exemplo mais extremo ao decidir entre quitar dívidas ou investir, e há duas razões para isso. Primeiro, o financiamento imobiliário tem uma das menores taxas de juros disponível, com a taxa média de financiamento imobiliário em 2021 sendo cerca de 6,9% e atualmente perto de 11% com a alta da Selic. Por esse motivo, financiamento imobiliário são desejáveis para alguns investidores, que podem quitar o financiamento e até colocar o imóvel para alugar. Em segundo lugar, os financiamentos imobiliários é de longo prazo, geralmente estendendo-se por 3 décadas. Quando o prazo do empréstimo é tão longo, a diferença entre decidir quitar o empréstimo ou investir dinheiro extra é muito mais significativa e algo a ser analisado de perto. Ao decidir se deve ou não quitar dívidas, há algumas coisas a serem consideradas, porque não é tão simples como se poderia pensar inicialmente. O fluxo de caixa é obviamente um grande benefício que pode liberar seu orçamento, o que é especialmente importante para investidores mais velhos ao se prepararem para a aposentadoria. O fluxo de caixa é a sua principal preocupação, na qual a estratégia retornará mais dinheiro em 30 anos. O risco também é uma consideração importante, e é fundamental entender isso ao decidir sobre uma estratégia. Geralmente, quitar empréstimos de alto interesse e usar empréstimos de baixo interesse retornará mais lucro ao longo prazo. Considere também a possibilidade de fazer ambos, usar renda extra para quitar dívidas gradualmente e investir simultaneamente. Embora as pessoas tenham opiniões fortes sobre esse tópico, os números representam cada cenário com precisão, e é seu trabalho avaliar o risco e a recompensa para decidir o que é melhor para você. Considere todos os prós e contras de ambas as opções.